nosso assunto de hoje é inovação, é o comportamento do empreendedor, que tinha uma versão antiga. Muita gente ainda associa empreender a abrir um negócio, a ter sede própria. Eu vejo isso todos os dias. E empreender virou uma atitude intraempreendedora ou extraempreendedora. E a gente vai falar bastante sobre esse universo de inovação, de disrupção, de startups. E eu queria começar com o Pedro. Qual é a grande diferença que você vê entre o CEO tradicional da era anterior e o CEO novo da startup, que tem o mesmo título, mas acho que são coisas bem diferentes, né? Eu estou entendendo aqui que a gente está falando de uma startup, só para fins de comparação, por uma startup já num estágio bem mais maduro, né? Sim. Eu acho que se a gente for comparar o CEO tradicional, que é aquele CEO de carreira, né, que é um pouco mais focado né, especialmente no Brasil, né, a gente tem todo um playbook de CEOs que vem de Falcone, né, da indústria. Então tem, né, os nossos CEOs são engenheiros geralmente, com alguns administradores, então eles têm essa coisa de eficiência, de focar na parte financeira muito, né? Eu já estava falando com o Galeazzi e ele falou que você tem que focar no negócio e na empresa, né? O negócio onde a gente foca boa parte do tempo, mas às vezes a gente se esquece de focar na empresa. Eu acho que boa parte desses CEOs focam muito na empresa e pouco no negócio, quer dizer, para onde ele vai e tudo mais. Eu acho que o novo CEO, ele é um CEO muito mais preocupado com cultura, muito mais preocupado com as pessoas, muito mais preocupado em transformar a inovação numa competência corporativa, que isso é uma das coisas mais difíceis de fazer, a gente só faz isso com gente, e ele é extremamente preocupado em criar esse futuro novo que a gente está desenvolvendo aqui e aproveitando todas essas oportunidades, né? Enquanto o CEO tradicional ele está um pouco mais acuado e talvez mais assustado com o que está acontecendo, esse CEO que a gente está vendo despontar é um CEO que olha um mundo de oportunidades que a gente tem, né? Natanael, você cria histórias. Crio. Né? Eu sei que a importância de criar e contar uma história, ela é muito relevante. Como é que a gente pode começar a criar histórias do futuro que podem ser começadas a construir hoje no presente? Que qualquer uma dessas pessoas da audiência pode criar. Vou usar um exemplo prático. Quando a sua pergunta é qual a diferença do CEO de antigamente para o CEO de hoje, né? Acho que a gente começa falando da cor do cabelo, do comprimento das calças e talvez por que a gente tem tanto CEO hoje, né? Pela resposta que o Pedro deu. A gente tinha um monte de CEO voltado para o negócio, mas eles voltaram tanto para o negócio que as pessoas decidiram que o negócio não é a vida delas, é a vida do CEO. E aí a gente tem um monte de gente buscando inovação, buscando uma abertura nova do mercado, uma disruptura, saindo das empresas tradicionais, abrindo as suas empresas, se tornando CEO dos seus negócios. Ou seja, eu contei uma história da sua resposta que conecta com muita gente que está aqui. Como que a gente conta uma história para o futuro de quem está sentado nessa plateia aqui? Entenda seu público, com quem que você está falando, estabeleça primeiro um ponto de reflexão onde você consiga conectar com ele. Na minha primeira frase aqui, criando uma disruptura de quem é o CEO de antigamente para o CEO de hoje, talvez eu consegui me conectar e identificar com algumas pessoas que estão aqui. Pessoas que querem sair dos seus trabalhos, pessoas que estão frustradas, pessoas que conhecem CEOs de cabelo colorido, de calças curtas, de shorts, que não querem mais o modelo tradicional. Às vezes sem cabelo, só para isso, no caso aqui o meu amigo ele tem um pouquinho menos do que eu, mas não deixa de ser um CEO com ou um CEO sem cabelo, ou um CEO com cabelo colorido. Eu acho que as histórias, principalmente de inovação, o que é inovação? Cara, a inovação vem para mudar a história. Só que se a inovação não for contada de uma forma que quem está aqui fora entenda, a inovação... Ninguém nem conhece, Ninguém né? nem conhece. Sim. Ao nosso redor a gente pode pegar coisas básicas, blockchain, criptomoeda, robôs humanoides, quinta, quarta revolução, compressão do tempo, blá 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 blá. Mas a gente é muita informação e a gente é um público muito seleto. E vamos falar 20%, nem isso, acho que 10% do Brasil tem acesso ao que a gente está. Acho que inovação de fato é a gente sair daqui e entender o que eu absorvi aqui, o que eu posso mudar a vida da pessoa que vai pegar o trem comigo aqui, o motorista do Uber,
o que eu posso levar de informação para ela, qual que é a história que a gente quer contar. Eu queria fazer uma pergunta para o Fernando. Uma pergunta não, né? Você trabalha com muita gente empreendedora. Eu percebo que muitos não têm esse empreendedorismo na veia. Como é que eu vejo isso? Em muitas discussões, você tem um empreendedor nato, inovador nato, que enxerga oportunidade em tudo. E o outro, que talvez também tenha, mas não foi treinado para isso, ele tem uma grande dificuldade de enxergar as oportunidades de inovação e de negócio e de solução. Como é que a gente liga essa chave? Acho que primeiro é importante a gente se dar conta de que a inovação sempre existiu. Apesar de estar na moda o termo startup e o termo inovação, as empresas são centenárias, elas são centenárias porque elas inovaram a cada dia da sua existência, né? Então, o que ocorre hoje é que, em função das tecnologias disponíveis, dos smartphones, das programações que são mais fáceis, das bandas largas, hoje qualquer um se torna CEO, não só de si mesmo, mas de uma startup. Eu costumo falar que é o cara que é CEO de porra nenhuma. Desculpa o termo, estou até para escrever um artigo sobre isso, porque eu sou do tempo que CEO, cara, o cara que era CEO, eu reverenciava esse cara, era Chief Executive Officer, né? O cara, mas está muito fácil hoje para as pessoas terem acesso a isso. Então, esse cara, essa pessoa, tem que usar essa facilidade para trazer inovações ao mundo, né? E o empreendedor, ele tem que ser aquela pessoa que inova para si mesmo, inova para terceiros, e empreender não é pedir as contas e arriscar tudo que você tem na vida. Empreender é encontrar a melhor versão de si mesmo para exercer a missão para que você veio fazer aqui na Terra, seja cumprindo alguma coisa que tenha a ver com o seu destino, ou dentro de uma empresa, onde você pode ser um excepcional executivo funcionário, onde você vai estar intraempreendendo. Então, eu sempre falo para os empreendedores, exerçam e realize coisas na sua vida, nessa ordem de prioridade. Primeiro para você, segundo para quem você ama e terceiro para quem ama você, né? Pense menos na empresa, primeiro você e nessa ordem. Mas a possibilidade de inovação hoje está cada vez mais fácil para qualquer indivíduo, e as empresas criaram uma hype, a gente tem que inovar, mas isso sempre existiu, né? Mas quem não vive essa hype, quem não entende o que está acontecendo, vai ficando obsoleto e vai perdendo o seu lugar no bonde que está andando, entendeu? E eu queria ir lá para o Felipe e saber como que a gente faz para conseguir essa audiência de tanta gente. Eu tenho certeza que você tem um propósito muito claro e que você trabalha para servir quem está te seguindo. Até pegando um gancho em tudo que vocês falaram, para mim, inovação é você fazer o simples de uma forma bem feita. Há 4 anos, quando a gente começou com a Fábrica de Mentes, só tinha geração de valor no Instagram. E ele falava muito com o empreendedor. E ali eu falei, cara, beleza, eu sou um empreendedor, eu tenho essa veia empreendedora de querer fazer algo a mais, mas nem todo mundo tem. E aí eu tive essa virada de chave de entender que, eu posso falar para uma minoria, para 10%, como foi falado, ou para 100%, porque mesmo o empreendedor, ele precisa de uma motivação. Mesmo o cara que está lá no alto grau da empresa, ele precisa estar motivado, porque na verdade, ele precisa até estar mais motivado, porque a responsabilidade dele é muito grande. Então, assim, a minha grande virada de chave foi entender que eu era uma pessoa comum, assim como todo mundo que está aqui, né? Todo mundo que está aqui tem sonhos, todo mundo tem desejos, quer crescer na vida. Eu percebi isso, falei, eu não sou... talvez o meu lado especial seja essa missão de ajudar pessoas, de impactar vidas. Por que não fazer disso um diário realmente, sabe? De contar trabalho, né? Um trabalho diário de contar para as pessoas os meus momentos bons, que são muito bons e eles inspiram, mas o que eu mais me inspiro são os momentos desafiadores, os momentos ruins, para falar bem a verdade, porque é ali que você percebe a sua resiliência, você percebe o quão grande é o seu sonho. E eu construí toda essa audiência dessa maneira. Até hoje, assim, as pessoas me perguntam, qual que é o segredo para bater 1 milhão de seguidores? Eu falo, cara, primeiro, paciência, porque não foi da noite pro dia. As pessoas começam o Instagram ontem
e já querem ter 1 milhão de seguidores. Eu recebi ontem um direct de um cara falando, pô, me ajuda, por favor, tô no meu Instagram há 3 dias e não tive resultado ainda. Eu falei, cara, 3 dias? Eu tô há 4 anos, 4 meses e 4 dias. Foi exatamente essa marca que eu levei para atingir 1 milhão de seguidores. E não fiz sozinho, né? Eu recebo muito feedback, aprendo com as pessoas. Então, quando alguém me manda uma DM lá, fala, pô, tô passando por esse problema. Às vezes eu nem passei por aquele problema, mas eu internalizo o que eu faria para resolver aquilo. Então, a grande sacada para todo mundo que quer ter uma audiência relevante e tal, seja simples, seja verdadeiro, seja você, e faça isso de uma forma diária. Porque as pessoas precisam ter aquele exemplo ali todos os dias de falar, pô, ele está conseguindo vencer a luta dele todos os dias, então também consigo. Natanael, eu queria já emendar com você, e as pessoas ouvem falar muito de storytelling, mas ainda às vezes não entendem o poder dessa história. Eu queria que você dissesse para todas as pessoas que estão aqui, como que elas podem criar a sua própria história, que dê orgulho, que se some à história de outras pessoas. Se você puder nos dar uma dica, eu acho super importante. A gente vive no Brasil, cenário político super polarizado. Como que a gente vê que a história é importante? Eu vou trazer isso para a realidade nossa nos últimos, 16 anos. O que elege um político? É a história que ele conta. E se a história que ele conta sensibiliza e move multidões que elege um presidente, então pronto, a gente entendeu que de fato a história tem valor. Como que você cria a sua história de ponto a mobilizar a pessoa que você gosta? Porque a história é tudo na vida. É a forma como você escolheu sua roupa para vir aqui hoje de manhã, é o que você fala, é o que você não fala, é como você se porta numa reunião, é como você conduz um evento, é como você fala com o seu funcionário. Qual que é o que a gente tem de metodologia lá na Encena, né? Que vem lá da época do livro Poética de Aristóteles, né? 3 passos. Primeiro, com quem que eu vou falar? Qual que é a pergunta? O que gera conexão com esse público? Não interessa qual que é o público, se você está falando de produto ou não. Se eu for falar aqui, sei lá, tem uma cliente minha aqui que chama Amanda Falquete, é da Via Varejo. Se eu for falar com a Amanda, alguém de pesquisa de mercado, eu tenho que, no mínimo, entender o cenário dela e trazer um argumento que seja relevante para ela. Eu vou falar alguma coisa, vou estudar sobre aquele assunto e começar a conversa com ela, falando alguma coisa sobre o mundo dela, sobre o mundo de pesquisa, trazendo algum dado relevante para ela entender que tem, ou seja, que o que eu falo tem solidez para ela. Não interessa o que eu vou contar lá no fundo, né? O produto, a venda vem lá no último item. Primeiro bloco, conecto com a pessoa, falo com ela o que ela quer ouvir. Segundo momento, eu começo a contar então a jornada do herói. Cara, a partir disso, sabia que isso, eu estudei isso, pesquisei isso, fiz isso aconteceu aquele problema, e você começa numa crescente do seu produto. Para no final você entregar a solução, né? O que a gente pegar 2 exemplos aqui, tomara que eles não sejam patrocinadores do evento, mas vou pegar uma Ford e vou pegar a Apple. Todo carro que a gente... Não são, tô olhando ali. Ah, graças a Deus. Então pode ser que eu seja convidado ano que vem para cá. Todo carro que a Ford vai lançar, a gente precisa lá justificar uma série de benefícios do carro, né? Pneu, 4x4, ar-condicionado, banco de couro, protetor de cárter, teto solar, blá 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 blá. Se eu sou a Apple e vou lançar um produto novo amanhã, eu preciso justificar o produto? Não. Por quê? Porque a comunicação ela está invertida, não é no produto, é no que você está criando. Você é disruptivo, você é inovador, você veio para resolver um problema de alguém. Então não importa se eu faço uma caneta, se eu faço um computador, se eu faço um relógio, se eu faço um celular, se eu faço daqui a pouco uma patinete da Apple, vai ter o preço lá, vai vender. Porque a comunicação ela não chega de trabalhar na venda. Cara, esquece. Você tem que trabalhar para ser comprado e não para ser vendido. Sim, o produto não é o produto tem preço, solução tem valor. Felipe, você é um contador de histórias, você é uma pessoa que com a sua história se conecta com a mente de uma audiência muito poderosa. Que tipo de mente a gente precisa começar a construir daqui para frente? Que seja capaz de viver bem no presente, que seja capaz de olhar para o futuro e ser positivo na construção desse futuro. A gente vive num mundo que pede muita alta produtividade, que você tem que fazer tudo ao seu máximo. Eu também já fui um cara muito assim, de se eu tirava 9,9 eu ficava puto, porque onde já se viu tem que tirar 10. Sabe, eu fui criado assim, não pela minha mãe, mas eu tenho uma referência dentro da minha casa que sempre me pediu nota 10. Isso frustra as pessoas.
Isso faz com que a gente se cobre demais onde não deveria ser cobrado. E a história que eu venho contando de um tempo pra cá é que, cara, calma. Calma, tá tudo bem ser quem você é. Tá tudo bem você ter os resultados que você tem. Ter calma não significa que você pode fazer de qualquer jeito. Tá? As pessoas confundem um pouco disso. De que, se ele falou pra eu não pisar 100% com o pé no acelerador, então eu vou fazer de qualquer jeito. Não. Faz o melhor que você tem. E eu tenho trabalhado um pouco essa questão de tirar um pouco a ansiedade das pessoas. Então, trabalhar essa mente, falar, velho, se você quer chegar em 1 milhão de seguidores, a minha história me provou que eu posso fazer isso em 4 anos. Você pode fazer em mais, pode fazer em menos. Mas respeita a sua própria história. Respeita tudo que você está vivendo. Respeita o que você está fazendo na sua história hoje, na sua vida hoje, sabe? Óbvio, você tem que estudar mais, tem que melhorar mais, tem que fazer o melhor que você pode, mas o melhor que você pode. Não o melhor que outra pessoa faz. Porque às vezes, e eu tinha um pouco disso, assim, às vezes eu ia num ambiente assim, que tem só o cara fera, sabe? Tô do lado de 4 pessoas incríveis. E eu me colocava para baixo, falava, meu Deus do céu, o que eu vou falar ali, sabe? E aí eu percebi que a minha história também tem valor. Então cada um que está aqui, se você trabalhar o seu positivismo, não desistir, correr atrás, dar o seu melhor, eu tenho certeza que você vai chegar em todos os seus objetivos. Às vezes a gente quer que seja amanhã, né? Eu tinha uma meta, eu tenho 31 anos, eu tinha uma meta de bater R$1 milhão antes dos 30. E essa meta não era minha. Era de um amigo meu que bateu com 25 anos. E ele falava, nossa, eu queria bater meu primeiro 1 milhão antes dos 30. E isso me frustrou. Você copiou. Eu juro pra você que no meu aniversário, quando eu bati 30 anos, eu chorei de manhã. Eu junto com a minha esposa, eu falei, putz, o que você tá chorando? Tá feliz? Eu falei, não bati 1 milhão. Sabe? E aí eu falei, cara, não era a minha meta. Era a meta de outras pessoas. Então, o que a gente trabalha diariamente é pra você respeitar a sua própria história. Se espelhe em alguém, mas respeite sempre a sua própria história. Eu queria que cada um de vocês desse uma mensagem final para a plateia. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante de transformação do mundo, transformação da sociedade, transformação dos negócios. Eu sei que muita gente tem dúvida de como será que vai ser daqui para frente. A gente tem aí empresas muito tradicionais perdendo o mercado, a gente tem novas empresas aparecendo. Está todo mundo imerso nessa onda de transformação. Vivemos num país que está numa situação difícil ainda, quando a gente olha para outros países. Eu queria que vocês dessem uma mensagem final para todo mundo que está nos ouvindo, para que nós brasileiros pudéssemos ver o quanto a gente também está avançando, o quanto a gente está fazendo dentro da nossa medida e o quanto talvez alguns cenários não tão positivos não são barreiras daqui para frente, não precisam ser. Então, vou começar lá com o Felipe. Eu vou falar uma frase motivacional, né? Meu core business. Eu sempre falo muito que no meu trabalho dentro da fábrica de mentes, até a gente estava conversando sobre isso, né, Nathanael? Foi uma frase que eu postei no meu perfil pessoal hoje, que eu faço o que eu faço não só para as pessoas me acharem foda, mas para as pessoas perceberem que elas também são. Então você que está aí, igual eu falei, vai com calma, mas não esqueça o seu valor. Cara, eu ganhei o meu dia com a sua frase de que produtos têm... Como é que foi? Produtos têm preço, soluções têm valores. Cada um de vocês aqui tem uma grande solução para uma outra pessoa. É isso que vai fazer seu valor crescer demais. E lembre-se sempre que o fundo do poço não é a última barreira. Quando você chega no seu fundo do poço, você sempre consegue olhar as suas estrelas e sair de lá e conquistar tudo aquilo que você consegue. Tá Fernando? Bom? Vamos lá. Eu estou vendo que eu e pelo menos só 20% aqui da plateia crescemos num país onde a gente sempre escutou a seguinte frase: o Brasil é o país do futuro, né? Eu não escuto mais essa frase, mas tem que estar muito claro para todo mundo que o Brasil não é o país do futuro, é o país do presente, e não depende de governo, não depende de chefe, não depende de empresa, depende de cada um. E sempre que a gente espera de um terceiro, de governo, de chefe, de marido, de filho ou de esposa, esse futuro, e não vive o nosso presente, a gente só delega para terceiro a responsabilidade do nosso próprio protagonismo. Muito então bem. Vamos assumir esse protagonismo e ser CEO da nossa própria vida e não CEO, aquele outro CEO que a gente já falou. Nathanael? Vou tentar ser bem rapidinho, mesmo que o nosso tempo já está estourado. Vou tentar não me emocionar. Por quê? Mais ou menos 13 anos atrás, eu trabalhava numa agência que construía eventos para o grupo que está fazendo esse evento aqui.
corria para um lado para o outro, carregava madeira, fazia esses box trans aqui 15 anos atrás. Uhul, E o meu parabéns, sonho, parabéns. E o meu sonho, eu falava pro cara que me chamou hoje pro evento, que chama Jacques Meyer, um dos melhores profissionais que eu conhecia lá 15 anos atrás. Eu falei, caralho, o meu sonho é um dia você me convidar para estar na frente de um evento desse e falar assim, 15 anos atrás. Então, cara, nasci no Brás, história triste todo mundo tem. Morava eu e meu pai no apartamento, devia ter uns 30 metros quadrados. A frase que eu vou deixar para vocês aqui não é minha, Johann Goethe, filósofo alemão. A partir do momento que você se põe em movimento, toda uma providência divina também se põe em movimento. Uma série de acasos e encontros que você jamais imaginou que pudesse acontecer, passam a acontecer. Todo mundo conhece só esse final da frase que é: o sonho contém em si o poder, a loucura e a magia. Tudo que você pode sonhar, você possa realizar. Mas não é isso. O segredo dessa frase é o que está lá atrás. A partir do momento que você se põe em movimento, tudo começa a acontecer. Então o que eu posso deixar para vocês é, cara, acredito que metade daqui deve estar incomodado com alguma coisa na vida. Dê um jeito nisso, mas não continue com esse incômodo. A dor vem para fazer você crescer. Não importa onde você quer ir. Meu sonho era estar aqui. Eu tô aqui. Muito bem. Filosofia quântica, isso. Oh, valeu. Parabéns. Pedro? Boa. Depois dessa... A responsa. O grande finale agora. Merecido estar aqui. Eu acho que o Brasil só tem oportunidade. O pessoal só vê problema no Brasil. Só que quando o empreendedor vê problema, só vê oportunidade. Tem tudo por fazer no Brasil. Tudo por fazer. Em todas as áreas. Desde infraestrutura até eventos. Quando a gente acha que o mercado está saturado no Brasil, é porque a gente não olhou um mercado saturado de verdade num mercado americano, num mercado maduro. A gente não está nem perto de saturação. Quando vem alguém e me diz, não quero fazer isso porque já tem alguém fazendo, eu começo a rir. Porque a gente não está nem arranhando a superfície do que é possível fazer. A gente não se dá conta das oportunidades que existem hoje no Brasil e do que a gente vai ter de coisa para fazer nos próximos anos. A gente vai ter muita coisa para colher. O que eu acho que a gente tem que entender é, né, pegando os ganchos aqui dos colegas, a gente é aquele hamster que está naquela rodinha, correndo, achando que a gente está indo para algum lugar. Em 99% das vezes, a gente é aquele hamster. A gente tem que parar e falar assim, peraí, quem disse que eu preciso fazer XYZ, fazer isso desse jeito, fazer aquilo? Isso é uma construção que não é a nossa, é uma história de terceiros. Isso não é a nossa história. Então acho que a nossa responsabilidade nessa super breve vida, que é quase um piscar de olhos, né? É encontrar essa nossa história, seja ela qual for, seja esse propósito qual for. A gente sempre acha que o propósito tem que ser extremamente nobre e coisa. Não, pode ser qualquer um. É o software que a gente coloca, é o propósito e a gente vai atrás e vai buscar, não precisa ser um específico. Então acho que sair da nossa rodinha do hamster, acho que é a nossa obrigação. E quem não sair da rodinha do hamster vai ficar para trás nesse mundo de oportunidades que a gente está vivendo. Acho que essa é a minha sugestão. Pessoal, para terminar, eu queria dizer o seguinte: eu sou uma caipira do Rio Grande do Sul, que ouvi durante muitas vezes, não sonha tão grande, não pensa tão alto, seja normal como todo mundo. Eu estou na minha 5ª carreira, indo para a 6ª. Eu sou uma das futuristas brasileiras respeitadas no mundo inteiro. E o que me fez criar uma história foi entender por que eu estou aqui, como eu posso servir e realmente não ter vergonha de absolutamente nada. Eu acredito sim que o Brasil é o país do futuro, e eu escuto isso de muito colega futurista, mas tem uma coisa aqui dentro que a gente chama decisão interna. Quando você decide, o movimento começa e as coisas começam a acontecer. Não adie a sua decisão interna. O futuro, quem cria é você. Tem que inovar todos os dias. A gente faz isso sem perceber. Agora precisa ser consciente.